Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o segundo dia do tríduo de Nossa Senhora de Lourdes. Assim que Maria disse o seu sim a Deus, ela abraçou a missão de levar a salvação, o próprio Jesus no seu ventre, aos pequenos e frágeis de Israel, que na liturgia de hoje vêm simbolizados por Isabel, a anciã estéril, imagem do povo sem esperança. Nessas duas mulheres, numa viagem e numa estéril, Deus rompe até mesmo as impossibilidades naturais, fazendo brotar novos nascimentos que resgatam a esperança de Israel na libertação plena. Repleta do Espírito Santo e portadora do próprio Deus, Maria é figura da Igreja em saída, tão querida e apregoada pelo nosso Papa Francisco. A fé, a esperança e a ação materna de Maria é a mesma fé, esperança e ação materna que se requer da Igreja atual. Acolhendo a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, rogamos a Deus que Ele também realize em nós maravilhas, enviando-nos todos em missão de acolhida e de transformação do mundo, para que seu reino se faça presente entre nós. Fiquemos em pé para iniciar a Santa Missa, que será presidida pelo nosso querido amigo, Padre João Batista Cesário. Cantemos. Boa noite, irmãos e irmãs. Acolhemos com alegria todos que se reúnem aqui nesta comunidade paroquial Nossa Senhora de Lourdes, de Ovessia, em Indaiatuba. Acolhemos também aqueles que nos acompanham de seus lares pelas redes sociais da paróquia. Hoje é um dia de alegria, um dia de festa. Nós estamos celebrando o tríduo preparatório para a grande solenidade de Nossa Senhora de Lourdes, a nossa padroeira. Esse título de Nossa Senhora, tão importante, tão significativo na vida da igreja. Aqui na nossa arquidiocese nós temos 3 paróquias com este título. Esta é a mais antiga,
Depois temos lá em Campinas, Senhora de Lourdes, e também em Vinhedo, Nossa Senhora de Lourdes. Eu gosto sempre de me lembrar daquilo que dizia um santo, São Marcelino Champagnat, fundou uma congregação dedicada à educação e toda consagrada a Maria. Ele dizia assim, uma coisa muito simples: Maria é o nosso recurso habitual. A criança, quando se vê num perigo, numa dificuldade, o primeiro nome que ela grita é o da mãe. Maria é a nossa mãe, o nosso recurso habitual. Sempre nós a chamamos, sempre nós clamamos por ela, sempre nós devemos homenageá-la. É o que fazemos nesta noite, nessa celebração eucarística tão bonita, nesta festa tão linda. Agradeço desde já o convite que me foi feito para estar aqui mais uma vez nesta comunidade. Gosto de vir aqui, porque cada vez que venho aqui, eu digo assim, eu me reconecto com toda a minha história na igreja, a minha história vocacional. Foi aqui que eu nasci para Jesus Cristo, porque foi aqui que eu fui batizado. Então, quando eu venho aqui, eu me sinto voltando para casa, revisitando as minhas origens cristãs. Enfim, coloquemos no coração de Deus todas aquelas intenções que estão no nosso coração nesta noite, pelas mãos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Para celebrarmos dignamente a Eucaristia, nós iniciamos sempre recordando a nossa condição de pecadores. Como disse aquele centurião para Jesus, e nós repetimos a cada celebração, é verdade, nós não somos dignos que o Senhor entre em nossa casa, venha ao nosso encontro. Nós não somos dignos. Mas nos reunimos aqui na casa do Senhor, nos colocamos diante de Deus, porque confiamos na sua misericórdia e sabemos o quanto é grande o seu amor, que supera toda medida, extrapola toda expectativa e nos ama mesmo quando nós caímos no pecado. Então, para celebrarmos dignamente, reconhecendo-nos pecadores, confiantes, supliquemos o perdão de Deus. Sabemos que
Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Toda a vida de Nossa Senhora, toda a vida de Maria foi um grande hino de louvor e glória a Deus. Porque nós glorificamos a Deus de verdade quando buscamos realizar na vida a vontade dEle, fazer aquilo que Ele quer para nós, para a nossa vida. Maria foi assim. Maria foi assim. Simeão lhe disse: uma espada de dor vai traspassar o teu coração. Mas a Escritura não diz em nenhum momento que ela tenha sido infeliz por conta da sua vocação exigente, do seu chamado exigente para ser mãe do Filho de Deus. Podemos dizer sem medo que Maria cantou a glória de Deus em todos os dias da sua vida, com a sua vida. Buscando imitá-la, façamos o mesmo. Glorifiquemos com alegria o nosso Deus. Oremos. Valha-nos, ó Deus, a intercessão da sempre Virgem Maria, para que, livres de todos os perigos, vivamos em vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Exulta e alegra-te, filha de Sião, porque eu venho habitar no meio de ti, oráculo do Senhor. Nesse dia, muitas nações hão de aderir ao Senhor. Elas serão o meu povo, e eu habitarei no meio de ti. Então, reconhecerás que o Senhor do Universo me enviou a ti.
O Senhor voltará a possuir Judá, com sua herança na Terra Santa, e Jerusalém será de novo a cidade escolhida. Cale-se toda criatura diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os famintos, despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como dizíamos de início, é sempre alegria, é sempre festa quando a comunidade se reúne para a celebração da Eucaristia. É festa quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, fazendo memória de Maria. Ela que foi a primeira cristã, a primeira discípula. Eu ouvi também uma canção dessas que a juventude canta em alguns encontros da igreja, que dizia algo mais ou menos assim: além de primeira cristã e primeira discípula, Maria foi também o primeiro sacrário. Primeiro sacrário. Então, não sem razão, toda a legítima e genuína tradição da igreja sempre reservou a Maria, com vários títulos, com vários nomes, um lugar de honra na igreja, na teologia, na liturgia da igreja. O Concílio Vaticano II, o último grande concílio que a nossa igreja vivenciou, colocou a figura de Nossa Senhora no mesmo documento, no mesmo texto em que tratou da igreja, da constituição da igreja, da identidade da igreja, das características mais profundas da igreja de Jesus Cristo. E disse coisas muito simples e muito profundas. Maria é o modelo da igreja.
todas aquelas características que a igreja deve ter e cultivar, Maria já as viveu, as tem, viveu e cultivou. Nós já estamos acostumados a identificar em Nossa Senhora algumas dessas características. Dizemos sempre, Nossa Senhora é aquela mulher do silêncio. Nossa Senhora é aquela mulher da obediência. Maria é aquela pessoa servidora. Tudo isto é verdade. Tudo isso é verdade. A Escritura, na maneira como trata da figura de Nossa Senhora, nos autoriza a dizer ou a identificar estas qualidades, estas características nela. Mulher de silêncio, mas não é um silêncio passivo, um silêncio de quem se esconde ou foge ou tem medo. Não, é um silêncio ativo, de quem participa, se envolve profundamente na obra de Deus, que a chamou, que a vocacionou para participar. Um silêncio ativo. Eu gosto demais daquela cena, todos nós gostamos, das bodas de Caná. Ela simplesmente diz àqueles servidores, façam o que ele disser. Ela não sabia certamente o que ele faria, mas ela sabia que ele poderia fazer qualquer coisa. Então, mais do que qualquer coisa, no seu silêncio, ela confiava, acreditava, esperava em Deus, não duvidava da ação de Deus. Então, eu gosto de pensar assim, Maria é uma mulher do silêncio, sim, mas é um silêncio ativo, um silêncio que engaja as pessoas naquilo que deve ser feito, na obra de Deus, no trabalho do reino e assim por diante. Ah, Maria é a mulher obediente, que obedeceu à voz de Deus. Também aí é preciso a gente reelaborar um pouco essa ideia que é muito verdadeira. Porque a obediência, ou na raiz da palavra obediência, nós encontramos lá um termo latino que se refere justamente à escuta. Mas é uma escuta com qualidade. Obedecer, na verdade, significa escutar bem, mas escutar de uma forma, eu diria assim, qualitativa. É uma escuta, repito a expressão, que engaja, que envolve a pessoa inteira na resposta à mensagem que ouviu. Maria é obediente, sim, porque ela tem um bom ouvido, porque ela escuta a voz de Deus. E como diz o concílio, se ela é o modelo da igreja, então a nossa igreja precisa ser assim. Cada vez mais. Uma igreja que não necessite fazer muito barulho para realizar a sua missão, mas que tantas vezes, em silêncio, ou mesmo quando silenciada à força, permaneça ativa, atuante. Uma igreja obediente, não necessariamente aos ritmos dos tempos, à última moda do momento, a ideologias passageiras, mas obediente quer dizer atenta, quer dizer ouvinte fiel da palavra daquele que a constituiu, porque a igreja nasceu do coração de Jesus. A igreja nasceu da intencionalidade de Jesus para dar continuidade na história, no mundo, daquele projeto de vida dele. Meu alimento é fazer a vontade do Pai.
Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Eis algumas das missões da igreja. Para fazer a vontade do Pai é preciso ouvi-lo bem. Então, Maria obediente, boa ouvinte, assim também deve ser a igreja, obediente, boa ouvinte, mas ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do seu mestre. Há tantas outras vozes, às vezes, buscando interferir, influenciar, determinar os caminhos que a igreja deve caminhar. Não, é preciso, como diziam os apóstolos, lá nos Atos dos Apóstolos, obedecer mais a Deus que aos homens. Obedecer antes a Deus que aos homens, mesmo que isso redunde em perseguição, em martírio, em morte até. Como tantas vezes na história da igreja, nós já conhecemos, aconteceu. Maria do silêncio, Maria da escuta fiel, obediente, portanto, Maria do serviço, servidora. Às vezes também no nosso imaginário, a palavra ou a ideia do serviço pode parecer alguma coisa um tanto, eu diria, depreciativa, ou de alguém que não tem o domínio sobre o trabalho que realiza, porque só recebe ordens e assim por diante. Não. Maria prestou um grande serviço à humanidade, entregando-se inteiramente nas mãos de Deus para que o Verbo se encarnasse no seu ventre e, nascendo na nossa humanidade, nos resgatasse a todos das forças do pecado, da morte e do mal. Maria prestou um grande serviço. E para realizar um serviço assim, é preciso ter muita coragem. Mas aquela coragem de, eu diria, esvaziar-se diante de Deus para deixar-se plenificar, preencher com as coisas de Deus. De novo, quero dizer, é um serviço, uma atitude de servidora, mas uma atitude servidora ativa, não passiva, ativa. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho, dirigiu-se apressadamente para a montanha, foi à casa de Zacarias visitar Isabel para ajudá-la, servi-la, ampará-la. Essa atitude do serviço, este espírito de serviço que tanto bem identifica a própria atitude de Jesus, o filho de Maria, e portanto deve ser uma das características da igreja, nós a encontramos muito bem significada, expressa na palavra do próprio Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Maria colocou-se nas mãos de Deus, oferecendo sua vida, seu corpo, seu ventre, para a realização do mistério. O Cristo ofereceu o seu corpo na cruz, para a salvação de todos. Então o serviço é alguma coisa que a gente pode saber como começa. Começa com uma resposta simples, sim, eis-me aqui, Senhor. Mas não sabemos quando termina, porque é algo que vai crescendo, vai envolvendo a pessoa toda, a vida toda, a história toda. O Papa Francisco diz assim, que a nossa igreja, claro, deve ser uma igreja servidora, diz ele, uma igreja em saída, quer dizer, sempre disposta para o serviço, saindo na direção daqueles que mais precisam. Mas tem uma expressão bonita e exigente que o Papa usou outro dia para dizer do serviço, que a mim impressionou bastante. Ele dizia assim, que nas nossas relações, cristãos que somos, nunca devemos olhar para os outros de cima para baixo, a não ser quando for para levantar aquele que está caído,
a quem nós queremos servir. Porque na vida de Cristo, o serviço está muito bem significado no lava-pés, na entrega na cruz. Então Maria, servidora, inspira a igreja a ser servidora também. Isso quer dizer, entre outras coisas, colocar-se no caminho, sair das seguranças. Nós gostamos muito de ter seguranças, e é importante que nos sintamos seguros, mas a segurança dos discípulos não está em ficar, discípulos de Cristo, em ficar parados, escondidos. A segurança dos discípulos não está nos recursos que possam ter para levar pelo caminho, afinal o Senhor disse que não deviam levar nem 2 sandálias, nem 2 túnicas, nada de provisões, de reservas. Deviam levar a mensagem do reino e contar com a graça de Deus, que não desampara a sua igreja, não desampara os servidores, não desampara os discípulos do Senhor. Maria servidora, a igreja também deve ser servidora, mas servir a vida naqueles lugares onde a vida mais necessita, onde a vida mais está sendo espezinhada, dificultada. Esses nossos tempos, infelizmente, não têm nos ajudado muito, porque a nossa visão fica muitas vezes, eu diria assim, embaçada, embaralhada no meio da realidade, e por vezes, algumas coisas que nós vemos com muita frequência, eu penso assim, quando vemos alguma coisa com muita frequência, a gente para de ver, a gente não enxerga mais. Aquilo se torna assim, como se fosse um elemento da paisagem. Ainda falando sobre o serviço, não? Lembremos-nos daquele texto bonito do bom samaritano. Não podemos dizer que aquelas pessoas que passaram por lá, diante daquele irmão caído na beira do caminho, está certo que era um estrangeiro, está certo que aquela estrada era perigosa, sim, tinham todas as razões humanas para seguir adiante no seu caminho. Mas as razões da fé são muito mais importantes e muito maiores que as razões humanas. Um dia desses ouvi alguém, um biblista, fazendo um comentário sobre esse texto, e ele se perguntava assim, será que aquelas pessoas que passaram por lá na beira do caminho e viram aquela pessoa caída, o deixaram lá por maldade simplesmente? Certamente não. É que talvez aquela cena fosse tão comum que fazia parte da paisagem. Esse é um grande problema. Quando cenas grotescas, assustadoras, absurdas vão sendo normalizadas e se tornam parte da paisagem, porque isso nos desumaniza, isso diminui a nossa capacidade de servir a vida onde a vida necessita mais. Infelizmente, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós temos ouvido dizer e acompanhado cenas tão terríveis quanto aquelas do Evangelho, ou ainda mais terríveis. Vimos todos, semana passada, um moço estrangeiro que foi espancado até a morte diante de muitos olhos. Ninguém interferiu. A interferência mais significativa foi alguém que teve a coragem de tomar uma câmera nas mãos e registrar aquele momento. Só isso. Ninguém mais interferiu. E a pessoa morreu barbaramente diante de uma plateia silenciosa, assistindo à morte do irmão como se aquilo fosse parte da paisagem. Há uma filósofa do século XX, judia alemã, que morreu vítima justamente de uma ideologia perigosa, violenta, e que está de novo por aí. Essa ideologia tem seguidores aqui no Brasil, lembremos-nos disso. Ela dizia assim,
sobre alguma coisa sobre a banalidade do mal. Quando o mal se torna banal, quando a violência é normalizada, isso é um grande risco, porque nós nos desumanizamos. Nos tornamos mais humanos na medida em que tudo aquilo que diz respeito à humanidade das pessoas, diz respeito a nós mesmos. Agora, se nós nos sentimos algum tipo de humanos melhores ou diferentes ou insensíveis em relação àquilo que acontece com os outros humanos, que têm a mesma, eu diria assim, a mesma composição física, genética, enfim, humana e espiritual que todos nós temos. Quando nós achamos normal, ou quando não nos indignamos diante daquilo que atinge a humanidade do outro, é porque a nossa humanidade também está bastante depauperada. Então, quando falamos de serviço, não estamos falando de alguma coisa assim, aquela imagem muito passiva, muito silenciosa, não. É um silêncio ativo, é uma obediência participativa, é um serviço inclusivo, quer dizer que retira quem está na margem e o recoloca na vida. Socorre quem está caído e o coloca em pé. Acolhe quem está perdido e o recoloca no caminho. Nossa, quanta coisa Maria nos ensina quando nos colocamos diante dela, do seu exemplo, do seu testemunho, com o coração aberto para ouvirmos o Evangelho que ela gerou no seu ventre e deu à luz. O Evangelho é Jesus Cristo, a boa nova é Jesus Cristo. Então a última palavra é essa. Este hino que Maria cantou e que nós o cantamos e ouvimos hoje 2 vezes na liturgia, que riqueza, que beleza. Eu diria assim, é uma síntese teológica, acerca da ação de Deus no meio do seu povo. Maria é uma grande testemunha dessa ação. Quando Deus quis intervir na história de uma forma decisiva e cabal, Ele não foi procurar os grandes, que tinham grande poder, grandes possibilidades de mobilizar multidões. Deus é diferente, Deus é simples, por isso que as coisas de Deus às vezes nos constrangem, nos confundem. Ele procurou muitas pessoas simples, pequenas, sem poder, para fazê-las protagonistas na história da salvação, na qual o grande protagonista é Ele mesmo, é Deus. Mas Ele escolhe pessoas simples e as torna importantes. Maria, José, Isabel, Zacarias, todos muito pobres, moravam todos na periferia do mundo daquela época. Nazaré jamais teria entrado na história se Jesus tivesse ido morar lá com José e Maria. Nazaré é um vilarejo que na época de Jesus, diz os biblistas, não teria mais que 300, 400 pessoas. O que era isso? Na antiguidade, no ambiente do Império Romano, que era aquele império gigantesco que abarcava quase todo o mundo conhecido da época, acerca do qual se dizia que o sol nem se punha. Tamanhas as dimensões daquele império, o que era um vilarejo de 300, 400 pessoas, perdido na poeira da estrada. Mas é o jeito como Deus age. Deus começa sempre assim, de baixo para cima, dos pequenos para os grandes, dos fracos para os pobres, de trás para frente. Deus inverte a lógica do mundo. A lógica do mundo não consegue acompanhar a lógica de Deus. É preciso esvaziarmos-nos de tantas coisas que a lógica do mundo coloca dentro da gente. E aí, o jeito como Deus age nos parece assim bastante absurdo, né? Onde já se viu
fazer uma obra tão grande com gente tão pequena. Mas é assim que Deus faz. Deus trabalha com sinais. Maria é um grande e bonito sinal da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Porque Deus consegue, olhando assim para a humanidade, diferente do nosso olhar, o olhar de Deus consegue enxergar todos, até os últimos. E Ele chama os últimos. Tem uma cena bonita do Evangelho, né? Que Jesus chama lá uma pessoa deficiente para vir para o meio. E a expressão é bonita: coragem, levanta-te, vem para o meio. E aquela pessoa toda envergonhada se coloca assim bem no centro daquela reunião. E Jesus realiza na vida daquela pessoa um sinal, ela sai dali curada. É assim que Deus age. Peçamos a Deus nesta noite, nesta festa bonita de Nossa Senhora, eu diria assim, pelo menos 2 graças. A primeira graça, de aprendermos a alegria da pequenez. Nós somos treinados desde criança para sermos grandes. Peçamos a Deus a graça de sermos pequenos de novo. Pequenos. Não como dizia o Nicodemos, mas como é que eu vou, enorme, grande, adulto, voltar para o ventre da minha mãe? Não. Não é essa pequenez. É aquela pequenez de quem abre espaço na vida para Deus. Não é maior do que Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus entrar. Quem é muito grande, está muito cheio de si, cheio de tantas coisas, não tem mais espaço para Deus. Deus não cabe ali. Peçamos a Deus a graça da pequenez, como Nossa Senhora. Pequenos sejamos, pequenos, capazes de acolher Deus na nossa vida, porque Ele é grande. Segunda graça, peçamos a Deus a graça de podermos, ainda que minimamente, ainda que indignamente, podemos, pelo menos um pouquinho, ser parecidos com Maria, para podermos ser discípulos verdadeiros de Jesus, cristãos autênticos, seguidores fiéis, construtores do reino que Ele nos deu como dom, como graça, mas que para se realizar precisa também da nossa participação e do nosso trabalho. Parabéns a esta comunidade tão bonita, celebrando essa festa tão linda de Nossa Senhora de Lourdes. Como eu disse, na Arquidiocese há outras 2 paróquias e inúmeras comunidades dedicadas a Nossa Senhora, e dentre essas, muitas com esse mesmo título, Nossa Senhora de Lourdes. Tamanha a importância de Nossa Senhora na nossa vida, tamanha a significação, o significado da presença de Maria na nossa história. Deus seja louvado por tudo isso, pela nossa comunidade, pelo dom da fé que Ele nos deu, por Ele nos ter colocado nesta grande e bonita família, da qual Ele é Senhor e Pai. Rogue por nós a Deus Nossa Senhora em todas as nossas necessidades, nesta vida e na outra vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizíamos de início, Nossa Senhora é nosso recurso habitual, então roguemos a ela que nos acompanhe, roguemos a ela que rogue por nós a Deus. Podemos permanecer sentados enquanto vamos cantar a ladainha de Nossa Senhora. Senhor,
divina graça, puríssima e castíssima, Mãe Imaculada, Mãe admirável, Mãe do bom conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem clemente, Virgem fiel, Espelho da perfeição, sede da sabedoria, fonte de nossa alegria, vaso espiritual, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, Arca da Aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, nossa esperança,
Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos mártires, Rainha de todos os santos, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Apresentemos o pão e o vinho no altar, cantando. Orai, irmãs e irmãos, para que a nossa família, a comunidade reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Celebrando a memória da Mãe de Jesus, nós os pedimos, ó Deus, que este sacrifício nos torne, pela vossa graça, uma oferenda perfeita, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo, necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela o Salvador da humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando conosco a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Lourdes, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Ora Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Fazei, ó Deus, que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus, recebamos da plenitude de vossa graça e vejamos crescer em nós a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a bênção da saúde. Nossa Senhora de Lourdes, invocada como a protetora de todos os doentes. Então, nesse momento, nos lembramos todas as pessoas doentes, especialmente nesse tempo difícil de pandemia. Sabemos que muitas pessoas estão padecendo de muitos males, sobretudo decorrentes da pandemia, mas outras tantas situações, tantas doenças que terminaram por aflorar mais agudamente nesse tempo de pandemia. Doenças físicas, psíquicas e até mesmo espirituais. Coloquemos todos esses sofrimentos diante de Deus, invocando agora a proteção, a intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, salvação eterna dos que creem em vós, fazei que nossos irmãos e irmãs doentes e idosos, especialmente aqueles hospitalizados pela Covid-19 e os profissionais da saúde que os assistem, pelos quais hoje estamos rezando, experimentem o conforto de vossa graça, sejam aliviados em seus sofrimentos e, se for da vossa vontade, curados de seus males, pela força do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Diante da pequenina imagem da nossa padroeira, façamos a nossa consagração. Número 12 do nosso folheto, nós todos fazemos juntos esta oração bonita da nossa consagração à nossa padroeira. Senhora de Lourdes, padroeira de nossa paróquia, eu vos consagro neste dia os meus trabalhos, sofrimentos e alegrias, o meu corpo, minha alma e toda a minha vida. Eu vos consagro a minha família e amigos, especialmente aqueles que se encontram enfermos, tristes e abatidos. Ó Senhora de Lourdes, livrai-nos de todo mal, das doenças, do ódio, da injustiça, da violência, da guerra, do desemprego, de toda opressão e pecado. Abençoai as nossas famílias, os doentes, as crianças, os jovens e os idosos. Abençoai nossa paróquia, nosso Papa Francisco, nosso arcebispo Dom João Inácio, nosso pároco cônego Álvaro, nosso vigário Padre Luiz Antônio e todos os paroquianos. Nossa Senhora de Lourdes, socorrei a nossa pátria e o mundo inteiro, livrando-nos da pandemia e de todos os males. Abençoai e guiai os nossos governantes para a prática da justiça e dai-nos sempre a vossa bênção e proteção. Amém.
é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguns avisos. Queria hoje agradecer, ontem esqueci, agradecer a participação da comunidade São José no primeiro dia, e hoje a participação na liturgia, né, da comunidade Sagrado Coração de Jesus, e tantos quantos vieram aqui para rezar conosco, a gratidão de toda a paróquia. Amanhã temos a missa às 19h30, terceiro dia do Tríduo, com o padre Paulo Roberto Emiliano, nosso vigário forâneo, que também fará a investidura dos novos ministros e a renovação dos compromissos daqueles que já o são. Todos os ministros extraordinários estarão aqui amanhã para a investidura. No dia 11, missa solene da padroeira, com a presença do padre Luiz Antônio, nosso vigário, e do padre Chico, nosso querido padre Chico da Santa Rita. Padre João Batista Cesário, nosso promotor vocacional, responsável por captar vocações na nossa arquidiocese. Nosso agradecimento, filho querido de Ovécia. Falei com o cônego hoje, ele mandou cumprimentá-lo, disse que a casa é sua, seja sempre bem-vindo, espera vê-lo em breve. Nossa gratidão, Deus lhe pague, sempre uma alegria, né? E tenha certeza que está convidado para o próximo ano. Vamos fazer uma agenda depois, mas outras vezes. Deus lhe pague. Agradeço muito, Marcos Paulo, a generosidade, o carinho do convite que me foi feito. Como eu disse no início, gosto demais de vir aqui nesta paróquia, porque me remete aos meus inícios na fé. Gosto demais também do Padre Álvaro Ambil. Uma lembrança muito antiga que eu tenho dele, eu era criança, ele era pároco na matriz da Candelária. Então, uma geração dele, o Padre Chico, que formou outras gerações de padres, né? Eu sou aqui fruto também desse testemunho continuado desses padres que agora estão assim, com um grande acúmulo de experiência, né? E por isso com muitas dores também, com muitos sofrimentos. Agradeço muito ao Padre Álvaro. Depois, na universidade, ele foi meu professor, né? E sempre uma inspiração, um grande amigo aqui na Arquidiocese de Campinas. Como lembrou muito bem o Marcos Paulo, meu trabalho agora é promover as vocações. Então, quero pedir à paróquia de Helvécia, Nossa Senhora de Lourdes, para que continuemos rezando pelas vocações. Helvécia seguramente é uma das paróquias dessa arquidiocese de onde mais saíram vocações para a nossa igreja. Eu me lembro que eu participei com muita alegria da festa dos 100 anos, 2014. Uma grande solenidade, uma missa bonita, solene. E me lembro que naquela missa, creio que foi o Hélio Amistalden, que fez uma lista com todos os nomes dos vocacionados que saíram desta paróquia, desta comunidade, Senhora de Lourdes. Padres, religiosas, religiosos e bispos, muita gente. Então, rezemos para que desta paróquia Nossa Senhora de Lourdes continuem brotando vocações. Vejo jovens aqui, ninguém tenha medo de responder quando ouvir o chamado de Deus lá no coração. Me lembro do Papa João Paulo II, quando ele começou o seu ministério, em 1978, eu era garoto. O primeiro discurso que ele fez, ele dizia para a juventude: não tenhais medo de Cristo. Não tenhais medo de Cristo. O Papa Bento, 2005, quando foi eleito, o primeiro discurso que ele fez, disse algo semelhante. Não, para a juventude, não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada, antes ele dá tudo. Esse Cristo que continua chamando gente para o seu serviço. Então eu peço à comunidade que continue rezando pelas vocações religiosas, matrimoniais, presbiterais, laicais. Irmãos, irmãs, frades, freiras, padres e muitos leigos para o serviço do reino nas nossas comunidades. Amém? O Senhor esteja convosco. O
Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, nos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o Autor da vida. E vós que vos reunistes hoje para celebrar a sua festa, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Pela intercessão de nossa Mãe Padroeira, Senhora de Lourdes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e Ele vos acompanhe. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite também, obrigado àqueles que nos acompanharam de casa, pelas redes sociais da nossa paróquia. Paz de Cristo, fiquem com Deus. Viva a Senhora de Lourdes! Viva Jesus Cristo!